Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo que eu tô gravando agora é um vídeo sobre adição. Parece estranho, né? No quinto ano nós temos que estudar adição. Mas sim, é necessário e é necessário entender o que acontece no processo de adição. Porque ela é tão simples, né? Às vezes a gente faz no automático e não entende o que a gente está fazendo afinal de contas, tá? Mas antes de explicar uma adição, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Do 0 ao 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu quero que vocês compreendam que isso aqui são algarismos. Assim como nós unimos letras para formar, ó, aqui eu uni a letra A, D, I, C, A, O. Coloquei a cedilha e o acento. Assim como eu uni letras e formei palavras, né, formo palavras, eu uno algarismos para formar números. Ou às vezes o próprio algarismo sozinho já é um número, né? Enfim, nosso sistema de numeração decimal possui 10 algarismos para formar qualquer número que existe. Eu posso ficar infinitamente utilizando apenas o algarismo 1, 11, 111, 1111, 11.111 e ficar o resto da minha vida fazendo números utilizando apenas este, certo? Então, qualquer número que existe, você só vai precisar desses 10 algarismos. Você sabe também que o nosso sistema de numeração decimal é dividido em casas decimais. Eu só posso colocar apenas um desses 10 algarismos em cada uma dessas casas. Posso colocar do 0 ao 9 na unidade, do 0 ao 9 na dezena, de 0 ao 9 na centena e de 0 ao 9 na unidade de milhar e assim por diante infinitamente. Muito bem. Vocês também sabem que as unidades no material dourado eu represento com o cubinho, uma unidade. Aí eu posso colocar até 9 cubinhos na casinha das unidades. 3, 3, 6, 9. Até 9. Porque se eu colocar 10, eu já vou ter que unir os 10 cubinhos e formar uma barrinha dessa. Uma barrinha dessa tem 10 desses, ó. E a gente chama já ela de dezena. Então, eu nunca vou colocar 10 de cada um em cada casinha decimal. Não coloco 10 unidades aqui, não coloco 10 dezenas aqui, nem 10 centenas, nem 10 milhares e assim por diante. Porque quando eu tiver 10 dezenas, 3, 4, 10 dezenas, eu vou unir elas e terei um desses, que aqui tem uma centena de cubinhos. A mesma coisa aqui. Se eu colocar 10 desses, eu vou unir e vou ter um cubo grandão desses aqui com 1000 unidades dessas. E no máximo 9 unidades dessas que cabem aqui. A partir do momento que eu tiver 10, eu vou juntar e terei um grupo de 10.000 unidades. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 mil, até ir para os grupos de 100 mil e assim por diante. Muito bem. Com esse material dourado, nós vamos fazer algumas adições e vocês vão perceber o que acontece quando a gente transporta um número para um valor para outra casinha decimal, certo? Por isso que eu quis resgatar isso aqui com vocês. Observem essa situação que eu trouxe aqui para vocês. Veja o preço de alguns produtos em uma loja de esportes. O par de patins R$ 78,00, a camiseta R$ 62,00, uma raquete R$ 233,00, um skate R$ 181,00. Aí eu tenho a seguinte pergunta. Fernando comprou um par de patins e uma camiseta. E Renato comprou uma raquete e um skate. Quantos reais cada um gastou? Vamos destacar bem o nosso probleminha aqui. O Fernando comprou um par de patins, Fernando comprou esse, e a camiseta. Fernando comprou esse aqui também. Tá? O Renato comprou a raquete e o skate. Quantos reais cada um gastou? Esse aqui tá
facilzinho, né? A gente sabe que é uma adição que a gente precisa fazer para descobrir quanto Fernando gastou e quanto Renato gastou. Então, vamos lá para a adição. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é descobrir quanto o Fernando gastou. O Fernando comprou um par de patins de R$ 78 e uma camiseta de R$ 62. Observem o que eu fiz aqui. Eu alinhei bem certinho a casinha das unidades e bem certinho a casinha das dezenas, ó. Unidade sobre unidade, dezena sobre dezena. E eu vou adicionar isso aqui. Agora eu quero que vocês observem quantos cubinhos desses eu vou ter aqui e quantos eu vou ter aqui. Vou colocar aqui para vocês. Então, o que que eu tenho aqui? 8 unidades e eu estou adicionando a ela mais 2 unidades. 8 mais as 2 dá 10. E eu não posso colocar 10 aqui na casinha das unidades. Eu posso colocar no máximo até 9. O que que eu faço então? Eu substituo as 10 unidades por um desses aqui. Tá? Então, é por isso que nesse momento vocês vão colocar o 0 do 10 aqui e mais um aqui na dezena. É uma barrinha a mais que vai ter na minha casinha das dezenas. E como aqui não fica em branco, eu tenho 0 unidades, porque eu substituí exatamente tudo que eu tinha, ó. Exatamente todos os cubinhos que eu tinha, eu substituí por uma dessas que foi para a casinha das dezenas. Então, como eu substituí e fiquei sem nada de unidades aqui, eu vou colocar aqui um 0. Se tivesse dado 11, por exemplo, eu ia pegar 10 unidades, trocar por uma dezena, e aqui ia ficar o restante, que seria 1, né? Como aqui deu 10 exato, tirei tudinho de unidades que eu tinha e troquei por uma barrinha inteira de dezenas. Então, eu tenho a minha barrinha inteira de dezenas, tenho mais 7 dezenas e mais 6 dezenas. Vamos ver quantas barrinhas vai dar isso no total. Arrumei aqui então. 7 barrinhas aqui de dezenas, 7 dezenas, 6 dezenas e uma dezena que eu juntei aqui quando juntei as duas unidades, certo? O 8 e o 2, as duas quantidades de unidades deram mais uma dezena aqui para essa coluna. Então, eu tenho 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dezenas, mais uma dezena ali. 14 dezenas no total. Eu não posso colocar 14 na casinha das dezenas. O que que eu vou fazer então? Eu vou juntar em agrupamentos de 10, como eu falei antes. Peguei as minhas 14 e vou contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E substituo por uma centena. Então, esses 10 substitui por uma centena. Aqui, ó. Uma centena veio pra cá. E o que que sobrou para eu colocar nas dezenas ainda? Na casinha das dezenas? 4 dezenas. Então, o Fernando gastou R$ 140. Uma centena, 4 dezenas e 0 unidades. Entenderam por que esse 1 sobe lá? Porque eu não posso colocar 10 unidades numa casinha só, eu tenho que juntar e formar dezenas. Não posso colocar 10 dezenas numa casinha só, eu tenho que juntar e formar centenas, e assim por diante. Agora, nós vamos ver quanto o Renato gastou. Ele comprou a raquete de 233 e um skate de 181. Unidades, dezenas e centenas. Tudo muito bem alinhadinho. Quantas unidades nós temos aqui então? Vou parar o vídeo e colocar para vocês. Coloquei então, tenho 3 unidades, mais uma. Estou adicionando uma unidade nas 3 que já tinha
Quando eu adiciono tudo junto aqui, terei quantas? 1, 2, 3, 4 unidades. Muito bem, deixar elas aqui para baixo. Agora, eu tenho 3 dezenas e 8 dezenas. Muito bem, coloquei aqui para vocês também, ó, 3 dezenas e aqui eu tenho 8 dezenas. 8, estou adicionando 8 às 3, certo? Então, 8, 9, 10, 11. Já me deparei com um problema? Não consigo colocar 11 na casinha das dezenas. O que eu faço então? Junto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou trocar por uma centena. Deixa a centena lá no ladinho. E aqui eu vou ter apenas uma dezena. Deu 11, né? Uma dezena ficou aqui. E eu consegui formar uma centena com todas as dezenas que eu tirei, ó. Aqui estão as dezenas que sobraram. Então, tá aqui, uma centena dessas aqui. Agora, eu tenho uma centena, mais 2 centenas, mais uma centena. Uma centena que veio do que eu juntei aqui, mais 2 que eu já tinha, e mais uma ali debaixo. Formei, então, 1, 2, 3, 4 centenas. Esse foi o valor gasto por Renato, R$ 414. Então, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender de onde surgiu, por que vai aquele 1 lá em cima, por que eu não posso colocar aqui embaixo, colocar um 11zinho aqui, ó. Se eu tivesse deixado esse 11, ia ter ficado 2 mais 1, R$ 3.114. Ia ser um valor muito diferente do que realmente o Renato pagou. E a gente vê que às vezes acontece na hora do cálculo rápido, de colocar ali. Mas se vocês perceberem o que é feito, porque da onde que surgiu aquele 1 lá em cima, vocês vão entender e não vai acontecer mais, certo? Sempre pensem que quando passou de um algarismo, seja o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, passou de um algarismo, é porque eu tenho que agrupar 10 e passar para a casinha decimal seguinte, certo? Agrupei 10 unidades, vou formar uma dezena e passo para a casinha das dezenas. Agrupei 10 dezenas, como foi o que aconteceu na situação do Renato aqui. Vou substituir 10 dezenas por uma centena, passo para a casinha das centenas e adiciono com as centenas que eu já tinha. E assim por diante. Então, eu espero ter conseguido ajudar vocês a compreender o que acontece no processo de adição. Valeu!